Irmãos, mês de julho, nós separamos esse tempo aqui, esse mês, nesses 4 domingos aqui, uma oportunidade da gente levar os nossos olhos à palavra de Deus nesse livro do profeta Jonas, lá no Antigo Testamento. Livro curto dos profetas chamados menores, não em termos de importância, mas em termos do volume que foi escrito da parte de Jonas. Nós temos esse livro da Bíblia e separamos a oportunidade aí desse mês de julho nos debruçar sobre ele. Nessa série que a gente, olhando para o livro, nós intitulamos sobre um Deus sensível e misericordioso. Nós já passamos aí por 2 domingos, olhando os capítulos 1 e 2, e hoje nós chegamos no capítulo 3, que nós podemos dar o nome aqui de sobre também um Deus insistente. Por meio da misericórdia, por meio da sensibilidade dele, ele é um Deus que insiste. E graças a ele por isso. Que ai de nós se ele não insistisse, não é? O Deus que é misericordioso, que é sensível, ele também amorosamente, ele insiste. Ele insiste na sua graça, na sua misericórdia, em favor de nós. E hoje é sobre isso que nós vamos então aproveitar observando o capítulo 3. Importante a gente reparar, eu faço essa ressalva aqui, aproveitando esse início, essa introdução, que o livro do profeta Jonas não é um livro biográfico. Porque às vezes a gente pode meio que se esbarrar nessa ideia, como que se tudo que foi o profeta Jonas se resumisse naquilo que o livro de Jonas nos conta, não é? Não, o livro biográfico é quando ele se dispõe a falar de toda a vida de alguém. Está falando, é um conteúdo da obra que se volta à vida de alguém. Mas quando nós olhamos para Jonas aqui, nós estamos olhando um recorte da vida de Jonas. Um momento do qual envolve esse profeta que as escrituras nos trazem, o Jonas. Tá? Então, assim, é um momento ali que realmente está sendo envolvido a pessoa do Jonas. E é importante a gente observar esse detalhe, porque às vezes de uma forma muito comum, nós que lemos a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai a tantos textos, a tantos conteúdos, que às vezes é meio possível que a gente olhe esse conteúdo da palavra de Deus e diga assim, que rebelde que é esse Jonas, não é verdade? Como pôde Deus escolher esse aí para essa missão? Porque esse cara, ele nem queria ali no propósito ali da sua jornada, olhar, pregar para os ninivitas, como assim? Deus não tinha gente melhor para chamar, foi chamar logo o Jonas. Esse Jonas, um cara que dá trabalho para Deus, não é? Porque o episódio do qual o livro registra é um episódio problemático envolvendo a pessoa do Jonas, sim. Tá? Mas a questão que nós temos que reparar aqui é que o relato que inclui a vida de Jonas é que está exigindo de Jonas. Porque Deus insiste em tirar o melhor de nós, em fazer de nós o melhor que Ele pode e pode fazer. Tá? E nós devemos nos lembrar disso. Quando nós estamos olhando o livro de Jonas, não é um livro sobre o profeta Jonas. E nem tampouco é um livro sobre os ninivitas que precisavam de salvação. Mas é um livro sobre um Deus que olha para povos perdidos. Um Deus que olha para aquele povo que precisava de salvação. É sobre um Deus que olha para servos que precisavam, o Jonas, precisava ser trabalhado, precisava ser aperfeiçoado. Eu não tenho sombra de dúvidas em acreditar que Jonas era um tremendo profeta do Senhor. Mas esse episódio do qual a Bíblia traz a respeito dele, é meio que o calo dele, é o calcanhar ali, a dificuldade dele. Isso vem na palavra de Deus para nos ensinar, para nos edificar. Então, nós devemos ler esse livro aqui, pensando sobre tudo isso, e essa ideia que é tão importante para que a gente não ache e nem sejamos injustos em dizer assim, rebelde esse Jonas. Porque, na verdade, eu acredito que muitas vezes nós somos iguaizinhos a ele, em determinados momentos e capítulos da nossa vida. A gente também dá trabalho para Deus, meu irmão. Deus também insiste por nós. É que às vezes a gente veste uma roupa de não é comigo, e a gente fala assim, o problema é o Jonas, o problema são os Jonas que estão por aí. Mas não.
Nós, sim, somos esses que carecemos da graça e do favor de Deus, da misericórdia e da sensibilidade dele o tempo todo, sim, tal como Jonas. E graças a Deus, porque nosso Deus, amoroso que é, ele insiste no que diz respeito às nossas vidas. Abra lá, então, a sua Bíblia no livro do profeta Jonas e vamos aproveitar esse conteúdo da palavra de Deus. Está ali entre Obadias e Miqueias, se você está folheando sua Bíblia desesperadamente para encontrá-lo. Não é daqueles livros mais lidos, ok? Sabemos disso, tá? No celular mais fácil. Mas Jonas, entre Obadias e Miqueias, capítulo 3, a gente então segue essa narrativa do qual nós vamos aproveitar aqui, olhando para a palavra de Deus. Faço também essa ressalva. Alguns estudiosos na teologia ao longo da história disseram assim, olha, esse é um conto, é uma novela bíblica. Na verdade, isso não aconteceu, né? Como assim um grande peixe vem e engole um homem? Não é difícil a gente processar essa ideia. Mas o próprio Senhor Jesus cita Jonas como um fato histórico. Então, a palavra de Jesus tem crédito para nós e a gente vai se debruçar entendendo isso como a palavra de Deus traz, como um relato histórico. Vai dizer assim para a gente, capítulo 3, título aqui na NVI, o arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, abençoe aqui essa porção da Tua palavra, da qual nós nos dedicaremos nessa noite. Seja ela produtiva, eficaz e de edificação para as nossas vidas. A nós, ó Pai, que tantas vezes, Senhor Deus, damos trabalho também. A nós que tantas vezes precisamos, somos alvos da Sua insistência, Pai. Faça isso por nós. Nos abençoe aqui e use esse momento, essa palavra, essa mensagem como um tempo de edificação para a minha vida e para os meus irmãos aqui presentes. Continue a falar comigo, use-me como instrumento do Senhor. É assim que eu oro e assim te peço, no nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Jonas 3, nos 10 versículos que lemos aqui e observamos nessa noite. Veja, ele começa assim: pela segunda vez, Deus vem falar a Jonas. É de novo Deus se importando com Nínive. Deus não desistiu do propósito de falar com aquele povo, de buscar, de alcançar aquele povo. E de novo Deus vai para o mesmo cidadão chamado Jonas. Quando nós lemos aqui pela segunda vez, nós vemos Deus insistindo, nós vemos Deus dando nova chance. Versículo 3 a gente vai ver que diferentemente dessa vez, não é? Jonas obedece. Dessa vez o Jonas não foge, né? Isso já é um tremendo progresso, graças a Deus, porque nós vimos aqui no primeiro dia como a fuga de Jonas foi traumática, foi dramática, foi terrível.
é verdade? Progresso aqui, não é? Nós vimos o episódio do peixe, do qual é o momento que Jonas se vê ali no calar de se ser abraçado pela morte, ali ele clama ao Senhor. Na semana passada nós vemos o quanto o Jonas piedoso se manifesta lá no ventre do peixe, porque ali a dureza de coração ela é quebrada. E ali o Jonas ele é provocado a uma oportunidade ali de se voltar a Deus, e diante disso, não é? Esse progresso ele vai e agora ele obedece a Deus. Mas repare, a coisa ainda não foi completa. Porque o que nós lemos aqui é que Nínive era uma cidade de uma grandeza que requeria 3 dias para percorrê-la anunciando, pregando a palavra de Deus. E quantos dias Jonas se dedicou a essa missão? 3 dias? Só 1. Ou seja, era necessário os 3 dias, mas o Jonas ele faz 1/3 do projeto, ele faz 1/3 dessa história aqui, não é? Jonas estava progredindo, mas ele ainda não estava redondo, ele ainda não estava aperfeiçoado como ele deveria. E o próprio livro, semana que vem, nós vamos ver que esse é um processo em ascendência, não é? Em meio à vida dele. Mas ele ainda que em progresso, ele ainda não estava como deveria. Mas o que a gente vê é que apesar de se requererem 3 dias para aquela cidade ser coberta, o Jonas dedica só 1 dia, mas ainda assim a história dá certo. Olha aí, não é? Independente de tudo isso, independente do homem, independente do Jonas, dá certo. Porque os ninivitas, eles estavam muito carentes. Eles receberam a mensagem, apesar do Jonas, apesar da dificuldade do Jonas de ir ali amar aquele pessoal e se dedicar por inteiro, não é? Quando a gente lê esse episódio, quando eu leio Jonas 3, eu sinto assim, o povo estava pronto, o povo estava carente, o povo estava necessitado de ser alcançado. Bastou Jonas ali executar parte do seu tempo, da sua dedicação ali, 1/3 da fração, vamos entender assim, mas foi o suficiente. É igual, sabe quando a terra está muito seca, mas muito seca mesmo, que ela racha de tão seca que ela está? Daí você joga um balde de água aí, aquela água some. Que aquela terra está tão sedenta que a medida de água que você jogar, ela vai sugar com toda a sua força, porque ela carece daquela água, ela está desesperada por aquela água. Então, quando eu vejo esse texto aqui, eu enxergo que o povo de Nínive, eles estavam tão perdidos, tão atordoados nos caminhos de ser um povo sanguinário, um povo sangue ruim, um povo violento, um povo barra pesada, que eles já tinham visto que essa torpeza, essa destruição da qual eles estavam vivendo, não era coisa boa, não dava certo. Mas não era uma coisa também que eles poderiam resolver pelas suas próprias mãos. O povo que estava sedento, carente ali, não é? Nós vemos aí. E a gente vê que eles receberam a mensagem, eles creram, eles jejuaram. E não foi assim que alguns deles se sensibilizaram à mensagem, alguns deles foram receptivos, alguns deles até prestaram atenção. Não todos eles se dedicaram àquela atenção máxima, àquela mensagem, do maior ao menor, teve impacto aquela anunciação. Teve alcance no rei, teve alcance na nobreza, teve alcance para todo mundo. Porque era um povo que estava ali, carente de tudo aquilo ali. Quando eles vão se mobilizar, é curioso isso, quando eles vão se mobilizar em prol do favor do Senhor, eles incluem até os animais para entrar no curso dessa dedicação, dessa busca desesperada pela manifestação de Deus, como se os animais estivessem pecando, como se os animais estivessem sendo violentos, como se eles, não é, fossem alvo dessa situação. Os animais não eram, mas a contrição deles é tamanha tal que eles estão vivendo dessa maneira, não é? E a mensagem que é dita aí no versículo 8 que nós lemos, clamem com todas as suas forças. É algo mais ou menos assim, olha, para tudo. Foca nisso, gente. Vamos nos dedicar a isso, porque a gente carece de solução, né? E deixem os seus maus caminhos de violência. Sim, esse povo era muito, mas muito violento. Eles eram a potência da época. A gente está falando aqui em torno do século 8 a.C. Era um povo barra pesada, eles eram violentos. Mas diante dessa mensagem anunciada, eles falam, deixem os seus caminhos de violência, clamem com todas as suas forças. E olha só, nós vemos um povo aqui se submetendo a Deus.
Porque eles falam sobre clamar a Deus, sobre deixar os maus caminhos, e aí eles dizem assim: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Eles não vão falar entre eles assim: olha, vamos clamar, vamos deixar os maus caminhos e vamos determinar que Deus vai nos livrar. Não, eles se submetem a Deus. Eles entendem que assim, olha, a gente precisa de um favor, a gente não merece. E quem sabe esse Deus, ele se volte a se importar conosco, a nos livrar dessa condição aqui. A gente vê esse povo se submetendo a Deus. A gente vê que eles se apropriam daquela ideia que nós vimos no texto da semana passada, Jonas 2, quando nos é dito, lá em Jonas 2:8, não é? Lá eles contaram com a misericórdia de um Deus verdadeiro. Eles creram, não julgaram a Deus como um Deus inútil. Eles viram valor sobre crer em Deus e crer naquele Deus para salvação, porque é um Deus que se importa, manda um mensageiro, porque antes de destruir, ele não estava enviando um mensageiro para causar um pânico, no sentido de atordoá-los, de dizendo assim: olha, tic-tac, o fim vem aí, está determinado, o game over para vocês, vocês vão morrer. Não, mas o propósito é uma mensagem para o arrependimento, ou seja, existe o objetivo da restauração daquele povo. E ao receber essa mensagem, eles fazem uma comparação de ver que eles realmente estavam em pura violência, aquela violência não estava dando nada para eles naquela geração, e é por isso que eles recebem essa mensagem com tanta preciosidade e creem em Deus e mudam a sua atitude, sim, no sentido de buscarem se dedicarem a Deus. Então nós vemos que Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. É daquelas partes da Bíblia que daí a gente precisa entender bem como se situar diante do texto aqui, porque a própria palavra de Deus, em Números 23, vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De fato, porque Deus, ele é eterno, Deus, ele é onisciente, Deus, ele não está preso no cronos, no passado, no presente e no futuro. Deus, ele é absoluto, ele já sabe, ele domina, ele é acima dessa medida que nós chamamos de tempo. Deus já sabe das coisas. Não há o que se arrepender nesse sentido. Aqui o texto da Bíblia, nessa ocasião e em outras, como aborda desse dito, aspas, né, arrependimento de Deus, é porque é um texto que conversa com o leitor, e ele está entrando aqui na perspectiva do observador. Esse é um texto que ele é escrito para as nossas vidas, para nós que vamos ler. E ele está, ao longo do percorrer da história, nos mostrando a dinâmica de como as coisas mudam segundo o nosso olhar, segundo a nossa observação. Mas Deus, ele já sabia dessa história toda. Deus, ele já queria alcançar os ninivitas, Deus já queria o bem daquele povo, Deus já sabia que eles haveriam de receber essa palavra para a sua transformação, e ele estava simplesmente fazendo tudo isso acontecer segundo o que já era propósito seu. Esse arrependimento que o texto informa aqui é para nós que estamos olhando nessa perspectiva histórica, da progressão histórica do relato. Mas não é que Deus em si se arrependeu, Deus não se arrependeu, Deus já tinha por alvo, por plano, tudo isso aqui. Ele pretendia alcançar e fazer valer ali como lhe aprazia, né? Como era o propósito dele ali para aquele povo, deles serem alcançados, deles serem abençoados. E aí, esse é o relato, esse é o trecho que nós vemos hoje. Eu vou trabalhar aqui, irmãos, 3 ideias que são importantes para a gente aplicar para os nossos dias, para o nosso tempo, pensando nessa insistência de Deus para nós. A primeira delas é a insistência de um Deus sensível e misericordioso, dando chances. Um Deus que dá chances. Porque aqui a gente já abre esse texto aqui que nós observamos nessa noite, em que Deus vem dar novas chances. Deus, para um povo que estava vivendo a violência, estava vivendo a entrega segundo os seus caminhos, Deus abre oportunidade de chance para aquele povo. E Deus insiste em dar chance para aquele povo. Talvez se Deus fosse como alguns de nós, como nós somos muitas vezes, Deus falava assim: não está dando muito certo essa história, eu levantei o profeta saiu fora no caminho, desistiu, nem o profeta meu quer ir lá servir esse povo, será que eu vou mesmo? É um povo tão sanguinário, um povo tão violento, é um povo tão decadente, será que eu vou mesmo? Quantas vezes a gente se pretende a coisas nobres e a gente fica no caminho, não é verdade?
Mas não, é um Deus que insiste em chance para um povo que precisava de chance. Mas nós vemos também Deus dando uma nova chance para o Jonas errante, para o Jonas que desvia do caminho, para o Jonas que ao invés de ir aqui para a minha direita, é um Jonas que vai para a esquerda. Deus dá uma nova chance para ele, para que ele viva tudo isso, não é? A gente vê que tudo isso acontece para um povo que originalmente não tinha a ver com a ideia de possibilidade de viver uma história com Deus. O povo ninivita, não é? Nínive era a capital da Síria. Não era do chamado povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Não era o povo de Abraão. Não era o povo da promessa. Mas eles precisavam de salvação. E eles, na onisciência de Deus, eu sabia que eles estavam prontos. Ao reparar os seus maus caminhos, eles estavam prontos para serem alcançados. E Deus vai lá dar uma chance para eles, não é? Mas Deus também dá chance para a gente que está em meio ao processo. Porque hoje nós estamos aqui, cada um de nós vai se ver e se perceber num dado momento da sua vida cristã. Alguns já mais amadurecidos, alguns mais iniciantes. Mas até o processo de experimentarmos a fé, ela não acontece em alguns estalos de dedo. Não é porque nós temos nossa dificuldade de amadurecimento, essa é a verdade. Mas mesmo diante de nossa dificuldade, o nosso Deus é um Deus insistente, é um Deus que nos traz chances, é um Deus que quer nos ver felizes e bem, é um Deus que quer nos trazer para perto de si, é um Deus que quer trazer para perto do propósito. E talvez essa ideia de processo, de crescimento, de passo em passo, ela faça muito sentido para a gente, para nós que somos totalmente errantes, sem Deus e mesmo depois caminhando com Deus, temos o episódio. Para a gente isso é meio que lógico. Mas para um Deus que é santíssimo, que é absoluto, para um Deus para um Deus do sim, sim, do não, não, existe muita medida de misericórdia de Deus em nos permitir, em nos tolerar, em nos receber, mesmo diante dos processos aos quais estamos nos pretendendo viver. Mas Ele insiste, e Ele nos insiste dando chances. E essas chances contam da misericórdia, contam da sensibilidade de Deus. Contam de um Deus que se importa, porque só dá chances quem ainda está com a porta aberta do coração para dar chances. Conta sobre uma situação de se voltarem, conceder uma nova oportunidade para quem já não foi digno da primeira oportunidade, vamos dizer assim, de primeiros caminhos, como aconteceu aqui. A insistência de um Deus sensível e misericordioso, dando chances. A segunda ideia que eu quero também cobrir aqui tem a ver sobre a insistência de um Deus que não depende de homens. E a gente precisa sempre se lembrar disso aqui. Esse projeto para Nínive, sobre serem alcançados, meus irmãos, Deus os viu, Deus os percebeu. E Ele esteve sensível à necessidade daqueles homens, não é? E Deus poderia ter feito com que aqueles homens fossem alcançados sem a necessidade de nenhum outro homem, nem mesmo do Jonas. Deus poderia sim, não é? Pastor, mas então por que Deus colocou Jonas na história? Por que Deus vai lá convocá-lo para essa missão, para pôr ele para ir pregar, não é? Deus não precisava de Jonas, Deus não dependia dele, Deus nunca depende, mas Deus assim o fez porque a gente tem pensado isso nessas últimas semanas. Não tem plano B, que nem o Rafael falou esses dias aqui numa mensagem também. É o jeito que Deus escolheu agir. Ele pode sim, Ele pode fazer diferente. Nós cantamos aqui hoje a frase bíblica que representa essa ideia. Sobre pedras clamarem. Era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E os fariseus queriam que Jesus falasse para que o povo se calasse, porque eles estavam gritando: Hosana, salva-nos agora, Senhor. Está chegando o nosso rei. E aí os fariseus vão falar para Jesus: olha, fala para que esse povo se aquiete, para que eles se calem. E aí Jesus fala assim: olha, se eles se calarem, as pedras hão de clamar.
Isso aqui é algo muito poderoso que Jesus fala. A Bíblia vai falar também para a gente lá em Salmos 19:1 que os céus declaram, proclamam a glória de Deus e o firmamento, os céus anunciam a obra de suas mãos. Meus irmãos, quantas vezes eu já fui tocado, ministrado, cuidado por Deus, em que Deus falou comigo sem a necessidade de nenhum outro homem. Porque às vezes bastou olhar a natureza criada, bastou ver um ato de providência de Deus em favor da minha vida, bastou haver um cuidado dele num ato, numa situação, num caráter particular específico da minha vida que de uma forma muito distinta eu pude perceber, é Deus ali comigo, Deus falando comigo, Deus tocando a minha vida, porque Ele não precisa de homens para agir, para falar, para manifestar-se a outros. Ainda dentro dessa ideia, algo que muito me emociona sempre que eu lembro. Meus irmãos, nessa época, nesse tempo, nesse nosso tempo, tem algo maravilhoso nesse sentido que acontece no nosso mundo. Há países em que o evangelho não pode ser anunciado porque existe uma dominação, existe um regime autoritário que bloqueia a entrada da anunciação do evangelho, da Bíblia e por aí vai. Mas existem homens lá que precisam ser alcançados. Muçulmanos que precisam ser alcançados. Não é um lugar que missionário entra, não. Quando entra é uma luta, são caminhos, são subterfúgios. Não é um lugar que você tem livre entrada, embora se queiram mandar missionários para lá. Mas nesses nossos dias, muitas vezes muçulmanos deitam para dormir e sonham com Jesus Cristo os encontrando em meio ao seu próprio sonho. Porque o nosso Deus não precisa de homens para fazer a sua missão, para fazer o seu propósito, para fazer aquilo que é o objetivo do seu coração. E nós precisamos entender disso. Ele não depende de homens. Mas por um outro lado, Ele, mesmo não precisando, mesmo podendo prover outros caminhos, seu próprio caminho, é o jeito dele em querer nos envolver, em querer nos trazer para parte desse objetivo, desse plano, desse passo a passo. E nós devemos ver isso aqui como algo todo especial a ser vivido para com o nosso Deus, não é? Tudo isso porque é o que aconteceu com Jonas, não é verdade? Talvez a gente olhe para isso e pense assim, puxa, olha, Jonas era o único nome que Deus tinha naquela situação, e eu era Jonas ou não seria ninguém, não é? Mas de alguma certa forma a gente vê que Deus, Ele de uma forma misericordiosa, Ele está ali querendo fazer múltiplos propósitos ao mesmo tempo acontecerem de uma forma profunda, não é? E Ele, mesmo assim, Ele nos ama, mesmo assim, Ele nos quer ver envolvido no seu propósito. Mesmo assim, Ele quer que a gente tenha parte no projeto dEle, no alvo dEle, no objetivo dEle, porque Ele não quer Ele não quer apenas abençoar quem será alcançado por meio da sua vida empregada. Ele quer te abençoar em meio ao propósito também de ser um instrumento para alcance de outros, não é? Então nós precisamos pensar nisso. Ah, pastor, mas e se a gente falhar em meio a esse processo e se não dermos conta? Ele não depende de nós. E nós vimos isso aí. Porque eram necessários 3 dias, o Jonas só fez 1/3 do trabalho. Mas o propósito, o trabalho não foi frustrado, porque o propósito era do coração de Deus. É a nós que cabe o interesse de falar assim, se Deus me colocou algo para fazer, eu vou me dedicar a fazer isso por inteiro, porque existe uma bênção integral acerca de quando eu obedeço a Deus integralmente. Eu não quero entregar pela metade. Eu não quero entregar 1/4 do projeto, 1/3 do projeto. Eu quero ser um instrumento perfeito naquilo que Ele me comissionou e me chamou para viver e para fazer, não é? Mas Deus, Ele de fato não precisa de homens. Ele sim vai trabalhar nos contextos porque Ele é tão bondoso, tão amoroso, que Ele quer nos trazer para perto mesmo quando a gente dá trabalho. Porque Deus é esse que tem esse amor por nós, e não é esse amor que a nossa sociedade divulga, promove, esse amor sentimental, esse amor que, aspas, né? Ele começa, ele termina, um dia ele é real, outro dia ele foi-se embora e ele não está mais ali. O amor do nosso Deus é o amor de 1 Coríntios 13, é um amor sacrificial, é um amor que se volta em nós, para nos dar chances, para insistir por nós, mesmo Ele não precisando da gente, Ele quer bondosamente nos envolver, nos abençoar, nos abraçar e fazer tantas coisas especiais por nós. E Ele, de uma forma tão profunda, Ele que governa o coração dos homens, Ele vai nesse caminho de insistir
de abrir uma oportunidade para que, mesmo ele não precisando, ele quer abençoar tantos, ele faz esse percurso. Terceira ideia que eu abordo aqui, então, é sobre a insistência de um Deus que nos ajuda quando somos insuficientes, não é? Meus irmãos, pensem só na insuficiência dos ninivitas para crer. Porque observe, a nação de Israel, estou falando do povo escolhido no Antigo Testamento, o povo de Deus, de Israel. Era um povo escolhido, eles tinham promessas vindas desde Abraão, eles tinham a manifestação de Deus em favor deles, eles tinham uma história de relacionamento com esse Deus, eles viram milagres que as gerações transmitiram de geração a geração. Era um povo que tinha muita trajetória, muita bagagem vivida, experimentada com Deus, e mesmo esse povo que tinha tanto, falhava tanto com Deus, tinha tantas dificuldades em momentos específicos da sua trajetória de crer em Deus. Era um povo que exigia de Deus, das chances de Deus, da oportunidade de Deus, povo de Israel. Mas e os ninivitas? Um povo que não tinha promessa, não tinha história, não tinha memória, não tinha uma bagagem cultural que apontasse para a ideia de um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, um Deus de sinais, um Deus de manifestação, um Deus que abre mar, um Deus que traz nuvem no deserto, um Deus que suscita água para saciar a sede, traz pão ao deserto, no deserto para os seus filhos. Os ninivitas não tinham nada disso. Eles só tinham uma coisa naqueles tempos, eles tinham a mensagem do Jonas. A mensagem pregada, rapidamente pregada. Era só o que eles tinham. Mas mesmo diante de toda essa, vamos dizer assim, essa desfavorabilidade que os ninivitas tinham, diante da pregação de Jonas, os ninivitas são supridos, ajudados por Deus, provocados por Deus, para que eles pudessem crer. Quando a gente olha esse relato, não sei se você consegue visualizar isso, eu penso nisso sim, de que assim, como pôde esse pessoal tão distante, tão errante, tão deturpado, tão violento, tão rapidamente, receber uma mensagem rápida e se compungiram de uma maneira tão rápida, tão quebrantada, tão imediata assim. E essa é uma das características maravilhosas do nosso Deus que, como nós cantamos aqui, nosso Deus Salvador, o nosso Deus a quem pertence a nossa salvação. Porque a história da salvação das nossas vidas tem a ver com isso, meus irmãos. Não é um domínio nosso, não é a gente que faz pelas nossas próprias mãos. Deus, ele é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que ele foi preparar o caminho enviando Jesus Cristo. Mas depois que o Filho foi para a cruz do Calvário e fez a obra completa e eficaz, nós precisamos dele para crer. Nós precisamos dele, da ajuda dele, para que a gente possa viver isso. E isso é algo lindo de um Deus insistente que, quando na nossa insuficiência por amor, por sensibilidade, por misericórdia, ele vem suprir o que nos falta, ele vem nos dar aquilo que a gente não tem, para que a gente possa experimentar das suas bênçãos, daquilo que só ele pode nos dar. Humanamente é ilógico pensar desse povo de uma hora para outra crendo, recebendo essa mensagem do rei ao mais plebeu, daquele menor ao maior, aos animais botados ali para participarem dessa contrição, vamos dizer assim, coletiva, social. Mas tem a ver com a manifestação de um Deus que supre carências, que supre insuficiências humanas. Um Deus que insiste, um Deus que insistiu por ninivitas, um Deus que insistiu por Jonas, um Deus que insiste por nós também. Trazendo para nós nesses dias, nesse tempo, nessa época, não é? Nós seguimos, se nós abrimos a palavra, nós lemos a revelação, nós aprendemos com o livro de Jonas acerca do mesmo Deus de chances, um Deus que deu chances para aquela Nínive, para aquele tempo, para aquela época. 8 séculos antes de Cristo, Deus estava ali dando chances para os ninivitas. Deus estava ali dando chances de Jonas deixar para trás o seu rancor, a sua amargura, a sua impossibilidade de amar um povo do qual não era alvo do seu amor. Deus estava dando chances ali para os ninivitas, sim, estava dando chances para Jonas, sim. Mas é o Deus que também dá chances para nós, porque também somos reticentes, tanto quanto Jonas, desse nosso relato aqui. Tantas vezes estamos perdidos em meio aos nossos caminhos, como os ninivitas estavam naquele tempo lá.
E mesmo com gente improvável, gente que dá trabalho, gente que de alguma certa perspectiva humana poderia ser lida e percebida como desacreditada, gente que está no processo, Deus insiste em nos dar chances, e essa primeira conclusão em crer, em receber, em aplaudir, em agradecer, em louvar a Deus por isso, porque amém, que Ele é o Deus Salvador que dá chances. Porque, meus irmãos, eu não sei quantas vezes na sua vida você já parou para pensar e para agradecer a Deus por tantas chances dadas a você. Quantas chances, meus irmãos, eu já pude ver. Quando eu olho a história da minha vida, quantas vezes tão errante eu fui. Quantas vezes eu dei tanta cabeçada. Quantas vezes eu fugi de Deus. Quantas vezes eu, de alguma certa medida e maneira assim, agi com atos de violência, com atos de desencaminho. E o Deus das chances estava lá sobre a minha vida. Pense na sua vida, porque esse é o Deus de chances. Deus dá chances porque Deus olha para as nossas vidas e fala assim: eu quero que ela viva algo extraordinário comigo. E ainda que tenha havido errância, ainda que tenha havido maus caminhos, eu vou dar mais uma chance. Eu vou falar com ele e com ela de novo. Eu vou dar um chacoalhão porque eu quero que ele e ela vivam o meu bom propósito para a vida dele. Meus irmãos, os bons propósitos a serem vividos para a vida, para a nossa vida, passam pelas chances de Deus. A gente tem que olhar para esse nosso Deus e dizer assim: Pai, eu estou aqui, eu preciso das suas chances. Quando a gente orar assim, a gente pode se dar conta que Ele já está lá com a chance que Ele já separou para nós. Mas a gente tem que se perceber em meio a esse relato. Porque quantas vezes já fomos favorecidos por isso. E quantas vezes podemos às vezes nos ver num dado momento da nossa vida que somos como esse povo desse relato. Porque a nossa vida está seca. E Deus tem a chance que vai suprir a sequidão dela. Em tudo que nós temos que fazer é abrir mão da nossa errância, do nosso próprio caminho, da nossa violência, dos nossos maus atos, dos nossos passos em falso que temos dado e olhar e falar assim: eu vou agarrar essa chance do Senhor. Eu vou abraçar essa chance de viver algo novo, de refazer a minha vida, de repropositar todo o bom propósito do Senhor. Eu vou aproveitar a chance em meio ao processo do que eu estou vendo. Deus está provocando, chacoalhando a minha vida, porque Ele quer fazer dessa vida um algo melhor, e eu quero esse algo melhor que Deus quer para mim. Porque o que Deus tem é indiscutivelmente, incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que você possa e pretenda comparar. É o Deus de chances que está para os nossos dias, para as nossas vidas. Seja você parte de um contingente, de um grupo de pessoas, ou de algum particular que se identifique com esses ninivitas que estavam num quadro de desconfiguração total das coisas, ou seja, você é alguém que esteja até como Jonas, é alguém do povo, é alguém do propósito, é alguém do caminho, mas existem áreas da sua vida que ainda estão com falta de amor, com falta da vontade de Deus executada por inteiro, e tanto num caso quanto no outro, Deus é o nosso Deus que vem até nós e diz: tenho chance para você, porque eu sou misericordioso, porque eu sou sensível à sua miséria, porque eu estou aqui com amor, bondade, para te restaurar, para te resgatar dessa situação, para trazer o bem que eu tanto quero para você. O nosso Deus de chances, o mesmo Deus que operou com chances para Jonas, para os ninivitas, é o Deus que está conosco nesses nossos dias. Nós devemos desejar pelas chances de Deus. As chances de Deus têm a ver com a salvação no aspecto integral, holístico da obra, da qual só Jesus pode dar, mas tem a ver com uma vida aperfeiçoada no Senhor também. Porque Deus, Ele usa inúmeros caminhos para chacoalhar, Ele bota grandes peixes para nos engolir, grandes situações que nos afligem, e Deus não está querendo causar pânico na gente, Deus não está querendo trazer uma sentença porque Ele quer apavorar a gente. Deus quer, nos amando, Ele quer trazer o melhor para as nossas vidas, Ele traz chances para nós. Nós devemos ser aqueles que abracem cada chance que Deus tem nos dado, porque cada chance esconde uma história extraordinária de Deus por nós, não é? De fato, Deus não depende de homens, de fato, Deus não depende de nós, e nós temos que lembrar disso sempre. Ele não depende da gente, definitivamente.
Mas Deus quer nos envolver porque Ele não quer somente nos alcançar. Meus irmãos, a gente não foi feito simplesmente para usufruir da zona da graça de Deus, onde tem muitas bênçãos, onde Deus nos ama, onde Ele opera em favor de nós, onde Ele nos dá grandes e profundas experiências. Mas parte da vida especial a ser vivida com Deus tem a ver com o experimentar o poder de Deus agindo por meio da nossa vida. Essa é a vida do adorador. Essa é a vida daquele que se dispõe a servir. Essa é a vida de gente que vai conhecer Deus enquanto se envolve com Deus. Se volta para Deus e fala assim, então vamos, Pai. Então se o Senhor tem, eu estou pronto, eu quero, eu vou com energia. Porque eu quero viver, eu quero experimentar cada minúcia do que o Senhor tem para mim. Essa é uma grande convocação para a gente, para o nosso tempo também. Deus faz disso quando lhe apraz, porque há casos que Ele quer fazer, e Ele faz homens sonharem para se encontrar com eles. Mas Deus não nos chamou para viver uma zona de conforto de só receber bênçãos. A grande bênção depois da salvação é experimentar o agir de Deus nos usando para a glória dEle. Isso tem a ver com alcançar vidas, com ser eficaz como instrumento do Senhor sobre a vida de pessoas, sobre ser sal e luz. Que coisa boa para o sal que salga, não é? Todo mundo que come uma comida sem sal sabe o valor de um sal. Todo mundo que anda no escuro sabe o valor da luz. E para um mundo sem sabor, para um mundo sem luz, Deus nos dá o privilégio de, ainda que Ele, na luz que poderia iluminar de outros caminhos, Ele quer nos usar como luzeiros, como iluminadores nesse mundo. Ele quer nos usar para dar sabor. Ele quer nos usar para levar a palavra, a mensagem que liberta por meio da anunciação, por meio de uma vida vivida que transmite os valores de gente comprometida com Ele. Ele quer isso. E a gente não vai aproveitar disso. Nesse nosso tempo que volta-se muito ao prazer, ao hedonismo, eu quero só usufruir, eu quero estar confortável, esse bicho de deixar-nos confortável dessa nossa sociedade, época consumista, é muito danoso para o homem do nosso tempo. Porque às vezes o homem ele quer viver simplesmente o egoísmo de ser servido o tempo todo. Então a gente vai ali num dado lugar, a gente paga por um serviço, a gente é bem servido, a gente faz avaliações, a gente se sente confortável com isso. Daqui a pouco a gente começa a se relacionar na mesma base com Deus e a gente está ali querendo dar uma avaliação por Deus em vista do serviço que Ele está nos prestando para as nossas vidas. Deus, Ele pensa bem o quanto Deus já serviu a sua vida por meio de Jesus Cristo, por meio da obra que Ele nos fez. Mas depois de tudo isso, Ele é aquele que fala assim, vem servir comigo. Vai lavar os pés, Jesus não é dizendo, como eu lavei o de vocês. Vem ter parte nisso, porque o pai está trabalhando e esse pai que gosta de trabalhar, ele quer botar os seus filhos para trabalhar na grande obra que ele está promovendo no mundo, porque ele quer dar sabor, ele quer iluminar, ele quer salvar a cidade perdida, ele quer renovar gente complicada, gente com área da vida que está intocada, ele quer tocar e fazer uma revolução e transformar nisso uma coisa boa, ele quer usar as nossas vidas para tudo isso. Embora não dependa de homens, Ele quer nos envolver sim. E Ele nos supre quando insuficientes, não é? Isso, meus irmãos, não é para a gente ser leviano, tá? Para a gente ser desleixado, negligente, displicente. Em dizer assim, Deus me supre, então, joinha, tá tudo bem. Não, aquele que tem a mentalidade de Cristo, ele não pensa assim. Aquele que tem a mentalidade de Cristo, ele é grato, ele quer, sabe, por gratidão, por honra ao Senhor, ele quer frutificar daquilo que trouxe vida, trouxe o fruto para a vida dele, né? Mas assim, a gente pode ter descanso, porque às vezes esse processo de servir, de se envolver com esse Deus que está trabalhando do mundo, veja, é projeto de Deus, é coisa grande, é coisa que dá medo, é coisa que afugenta. É coisa de, por exemplo, tal como o caso do Jonas, amar gente que às vezes a gente não estava querendo amar, e aí a gente vai ter que ser transformado em meio ao processo do servir, levando salvação para quem a gente não amava. Então um povo vai ser alcançado por meio de uma mensagem que a gente vai pregar, e a gente foi transformado a ponto de poder amar e se dedicar a esse povo. É desse jeito que Deus trabalha.
A chamada multiforme graça de Deus. Deus está fazendo múltiplas coisas em N contextos nesse ecossistema do agir dele, pleno, soberano, perfeito, não é? Mas por ser algo tão grandioso, às vezes isso inibe muitas pessoas de dizer assim, eu não posso, eu não tenho capacidade, não é comigo, é complicado, me dá receio, eu não poderei, eu não terei dimensão, eu não terei forças para viver essa obediência, para viver esse comprometimento, para viver essa integralidade com Deus. E esse é o Deus que insiste, porque Ele sabe que naquilo que a gente não pode, Ele está lá. Ele está lá para nos cuidar. Ele está lá para nos amar. A mão dele poderosa, ajudadora, está com a gente. Ela nos empodera, ela nos capacita, ela nos abençoa. Ela fala, vem filhão, que eu estou com você. Eu quero te abençoar nisso. Vem se envolver comigo porque eu quero te mostrar o meu poder por meio da tua vida. E no que você não puder, relaxa filhão, eu estou com você. Você pode ter paz, você pode ter descanso, porque eu nunca te abandonarei. Eu nunca deixarei você. O que eu tenho para você e o que eu tenho por meio de você naquilo que eu quero realizar é tremendo. Descanse, porque na sua insuficiência existe a minha plena suficiência e ela está para a tua vida. Tudo isso vindo de um Deus sensível, misericordioso, de um Deus insistente, mas insistente não porque ele é inconveniente, porque ele é chato, mas insistente porque ele não desiste de coisas tremendas, poderosas, extraordinárias para a nossa vida. E se Ele, que é o soberano, que é o manda-chuva, que é o grandioso, se Ele quer isso para a gente, como é que a gente não vai querer isso? Como é que a gente não vai agarrar essas chances? Como é que a gente não vai dizer, Pai, que bom que o Senhor quer que eu me esteja envolvido aí, porque eu estou indo rapidinho. Que bom que a tua mão para me ajudar está comigo, a tua suficiência está a meu favor. Como é que a gente não vai se render a isso, meus irmãos? Abaixem as suas cabeças, fechem os olhos, vamos orar, vamos pedir por graça e misericórdia do Pai a respeito de viver todas essas coisas. Pai, na tua palavra aqui refletimos nessa noite em características marcantes, profundas e maravilhosas do Senhor em favor do homem. Em favor de um homem, ó Pai, que precisa do Senhor. Desde o início feito para viver, para caminhar com o Senhor. Mesmo depois de uma situação de errância, o Senhor é o Deus que insiste. O Senhor é o Deus de chances. O Senhor é o Deus que quer nos envolver, o Senhor é o Deus suficiente. E mesmo diante disso tudo, ó Pai, mesmo tudo isso acontecendo, ó Pai, em meio à sua grandeza, à sua soberania, à sua bondade perfeita, à sua perfeição, o Senhor nos permite que nós tenhamos parte nisso, o Senhor nos chama para esse propósito. Pai, obrigado por esse refletir dessa noite nesse aspecto, mas eu oro, Pai, olhe pelas nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, que nós que aqui estamos possamos entender que nossos caminhos perfeitos de vida estão nas chances que o Senhor está insistindo em nos dar. E que não sejamos negligentes, ó Pai, as portas que o Senhor está abrindo e falando, vem experimentar, porque eu quero te amar e manifestar o meu amor em meio ao percurso por você. Eu quero te trazer para perto naquilo que eu estou realizando, quero te envolver nisso, que o teu povo não se omita a isso, que o seu povo não deixe de viver por isso, não deixe de viver tudo isso. Que o teu povo não deixe de contar, ó Pai, em ver que não pode por si mesmo, ó Pai, a partir de si mesmos não podem, Senhor Deus, garantir nada, mas não se trata da gente realizando, se trata do Senhor nos envolvendo no que o Senhor quer nos fazer, nos permitindo participar e nos suprindo com tudo aquilo que só o Senhor pode fazer e nos dar. Pai, somos nós, Jonas dos nossos tempos, ó Pai, gente que tantas vezes fraqueja, gente que tantas vezes sai da rota, gente que tantas vezes vive, Senhor Deus, expressões, áreas, nuances de fidelidade, mas tem ainda áreas intocadas. Gente que em certos aspectos ainda quer te dizer não, Pai. Somos nós. Gente que tantas vezes, ó Pai, insistindo nesses nossos caminhos, desconfiguramos nossas vidas, entramos num profundo caos porque somos como aqueles ninivitas, ó Deus.
que pelos próprios caminhos não deram em nada. Mas o Senhor é um Deus de chances. Chances, Senhor Deus, para o reformular das nossas vidas por inteiro. Chances para nos aperfeiçoar naquilo que precisa ser diferente. O Senhor é o Deus da suficiência, o Senhor é o Deus do envolvimento. E o Senhor insiste. E o Senhor, amorosamente, o Senhor insiste. O Senhor, ó Pai, decididamente, bondosamente, o Senhor insiste. Porque o Senhor quer nos abençoar tanto, Pai. Que os ouvidos nossos dessa noite aqui presentes, ao ouvir essa palavra, essa convocação, ó Pai, da tua mensagem bíblica, Pai, que os nossos corações não se endureçam, que a gente não deixe as chances passarem, que a gente não resista, Senhor Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem como oportunidade, como caminho ao nosso envolvimento, porque que alegria é ter parte no Pai que atua, trabalha e que nos chama para trabalhar. Que a gente, Senhor Deus, não fique querendo caminhar com uma vida somente segundo os nossos próprios caminhos, pautados na nossa própria suficiência, que não é real e que só se autodestrói. Mas que a gente se renda, Senhor Deus, ao Teu projeto, para que em tudo aquilo que não nos couber, nosso braço não alcançar, certamente, ó Pai, o Senhor estará lá pela gente e nos abençoará. E nós, Pai, precisamos viver essa vida das Tuas chances, da Tua suficiência, com Teu envolvimento. Uma vida privilegiada pela Tua insistência de amor por nós. Que a gente viva tudo isso, Pai. Que a gente não se omita com relação a tudo isso. É assim que nós oramos e Te pedimos nessa noite, com todo o nosso coração, nos abençoe. Nos abençoe, ó Pai. No nome santo de Jesus é que nós Te pedimos e nós choramos por isso nessa noite. Amém.